Convidamos a todos que fiquem de pé para cantar o hino do farmacêutico. Gostaria de registrar a presença dos senhores e senhoras doutora Maria de Fátima Cardoso Aragão, nossa conselheira federal, doutora Rebeca Teixeira, assessora jurídica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, ou assessora de comunicação, me perdoe, doutora Patrícia, nossa assessora jurídica, aí sim, assessora jurídica do Conselho Regional de Farmácia, doutor Antônio Fraga Filho, farmacêutico, e Franciele Nonato, estagiária de comunicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe. Agradecemos ainda a participação dos nossos espectadores que estão nos assistindo, nos assistirão pelas nossas redes sociais. Agradecer ao doutor Inácio Kraus e toda a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, por acolher o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe nesta data, em função das fortes chuvas ocorridas na cidade de Aracaju no início de fevereiro, que afetou a infraestrutura do auditório do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe. O local da plenária, da nossa plenária nesse mês, precisou ser mudado, recebendo a acolhida deste órgão. Gostaria de pedir agora os destaques da ata da primeira reunião plenária do ano de 2020, perguntando aos senhores e senhoras se há algum comentário ou correção a ser apontado.
Alguém manifesta? Alguém faz algum destaque? Bem, tendo todos... Oi? Ela foi enviada por e-mail, doutora Vanilda. Ela passa a ser enviada por e-mail e aí os destaques são trazidos. Bem, tendo todos a oportunidade de se manifestar, e nada mais alguém não alterar, peço que os que aprovam permaneçam como estão. Abstenções não há. Então fica o texto aprovado em sua completude. Gostaria agora de passar a tratar da leitura de informações de interesse público e dos farmacêuticos, seguindo a ordem de leitura das informações dos diretores e leitura das informações dos demais presentes. Ressalto que até o momento não recebemos justificativa de ausência. Tá? Então, os ausentes hoje eles não manifestaram ausência deste plenário. Tá? Informar que a empresa responsável pelos serviços técnicos e especializados do concurso público do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, o Instituto Quadrix, divulgou no último dia 31 de janeiro o resultado final do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do Conselho com cargos de nível superior. Foram 598 inscritos, com 348 inscritos para o cargo de farmacêutico fiscal júnior e 250 para o cargo de administrador. Vale ressaltar que, de acordo com o item SEBRAE. Nesse momento, eu abro as inscrições para os demais colegas fazerem suas manifestações. O plenário está aberto para os colegas fazerem seus informes. Olha, aponto aqui a chegada do Dr. Fábio Ramalho, que assume a titularidade, tá? E os próximos que chegarem já não assumem mais a titularidade, tá? Devido à tolerância. Esgotados os informes e comunicados, passo a continuação do ponto de pauta, convidando os representantes da Comissão de Tomada de Contas para leitura e aprovação das contas do quarto trimestre do ano de 2019. Pergunto quem vai fazer a leitura, se já está ok. Então pode... doutora Daniela, por favor, se o... Alô? Boa noite a todos. Parecer da Comissão de Tomada de Contas. Processo número 04/2019, quarto trimestre do ano de 2019. Relatório da análise crítica dos balanços financeiros do quarto trimestre do período de 1º de 10 de 2019 a 31/12/2019 do CRF Sergipe. Membros da Comissão de Tomada de Contas. A Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, no ano de 2019, está sendo composta pelos conselheiros Daniela Sansura Ferreira de Almeida, Alexandra Souza Gomes, Rosa Lourdes Faria Marins. Análise e conclusão. Reunida na sede do CRF no dia 17 de fevereiro de 2020, a comissão procedeu à análise minuciosa dos balanços financeiros deste egrégio CRF Sergipe, relativa à movimentação financeira do quarto trimestre do ano 2019, contemplando todos os pagamentos efetuados, juntamente com todos os documentos comprobatórios na ordem cronológica de datas, enumerados e devidamente assinados pelos responsáveis.
Após a análise dos processos apresentados, relativo ao quarto trimestre de 2019, os membros da Comissão de Tomada de Contas do CRF Sergipe concluíram os trabalhos e encerraram, não encontrando nada que julgasse pelo indeferimento. Portanto, os balanços financeiros relativos ao quarto trimestre de 2019 serão aprovados pelos membros da comissão e encaminhados à reunião plenária no dia 18 de fevereiro de 2020 para conhecimento e aprovação dos membros. Nestes termos, julgamos os procedentes e pertinentes do referido balanço e proposta orçamentária e assina a Comissão de Tomada de Contas. Bom, vou fazer um breve relato da posição do quarto trimestre, certo? O saldo bancário, em 30 de novembro de 2019, em 31 de dezembro de 2019, foi R$ 474.048,42, certo? Sendo que nesse trimestre houve receita de R$ 88.830,66, verba de subvenção de R$ 60 mil, tendo um total de receita de R$ 148.830,66 e despesas de R$ 514.887,64. Se os senhores puderem observar, as despesas no quarto trimestre, ela ultrapassa a receita, mas a gente consegue pagar as contas com o que tem em caixa, porque o primeiro trimestre é o mês de maior arrecadação, certo? Qualquer dúvida, se quiserem questionar... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você, né, que está diretando. Então, quer dizer que no primeiro, segundo e terceiro trimestre, nós tínhamos um saldo positivo no circulante total. Isso, é porque assim, o primeiro trimestre, primeiro e segundo trimestre é onde há maior arrecadação por conta das taxas do Conselho, né? Aí nos terceiro e quarto trimestre, a arrecadação cai, aí no caso as nossas receitas reduzem, as despesas acabam sendo praticamente a mesma, mas como tem saldo bancário, aí acaba... Ou seja, com uns 514 que se isso, no final, aí você pode... Nós ainda tínhamos 400. Você observa que o saldo bancário aí final de R$ 474.048,42 foi o saldo final de dezembro de 2019. E já passou aproveitando, aí eu já vou repassar para você a posição que o outro, acho que você recebeu um outro, é relacionado ao anual, certo? Aí no anual você pode observar, 2018... nós finalizamos com um saldo bancário de R$ 247.203,87, certo? E 2019 o saldo bancário foi R$ 474.048,42, ok? Você pode observar que nas receitas de 2019 houve uma receita de R$ 1.851.271,80 e despesas de R$ 1.647.740,60. Como você também pode observar, as despesas foram um pouquinho maiores do que a receita. A receita, né? Não. Não, desculpa, está certo, tá maior. E no final a gente teve um saldo de 200 e poucos mil, somando com o saldo da posição do ano anterior, encerramos o ano 2019 com R$ 474.048,42. Entendido? Claro. Aí qualquer dúvida está discriminadozinho. Eu teria. Como é seu nome? Daniela. Daniela, como é a primeira plenária que eu estou participando, eu vi aqui toda a despesa que em dezembro é bem grande com a parte de mão de obra, né? E eu verifiquei aqui uma coisa que eu queria que você me dissesse do que se trata. Esses jetons. Jetons são o valor pago aos conselheiros regionais, mensalmente, por plenária. Perfeito. Isso. E manutenção de veículos, diárias de diretoria. São as diárias pagas quando a diretoria vai para algum evento, congresso, etc. Ah, tá. Vai para Brasília. Isso é com acomodação, né? É isso. Certo. Essas diárias com reunião da diretoria também se referem ao mesmo item? Não, diárias com reunião de diretoria. São as reuniões deliberativas. Não é diária, não. Não é diária, não. Tá errado aí. Mas é diárias? A deliberativa são jetons também. Não é diária, não. É jeton. Está escrito errado. Entendeu? Porque está diárias de diretoria e diárias com reunião da diretoria, né?
Eu não acho tão caro não, mas é bom a gente perguntar, né? Tá. E esses serviços de contatos terceirizados? Contatos terceirizados. É a empresa terceirizada que fornece serviço, por exemplo, da pessoa da higienização. É uma empresa terceirizada. Higienização, Isso, é terceirizado. É terceirizado. Essa mão de obra Outros serviços de pessoa jurídica. é a empresa Esse pessoal terceirizado não é registrado no conselho. Só existe uma pessoa terceirizada. Doutora Daniela, por favor. Doutor Fraga, eu acho que quem pode melhor responder sobre isso é a doutora Neide e a contadora. Eu sou da A Comissão de Fraga, Tomada de a Daniela só faz a avaliação das tomadas de conta. Eu sou conselheira e sou mesma da Comissão de coisa, Tomada de Conta. Eu faço a avaliação. Quem faz todo o processo é a Neide, que é a contadora, a nossa A contadora. nossa contadora oficial, aí você pode direcionar a pergunta diretamente para a doutora Neide. Sem problema, presidente, é apenas porque foi dada a palavra se alguém quisesse perguntar, então eu Mas aproveitei para perguntar algumas dúvidas aqui no essa palácio. fala é sempre facultada dentro do plenário. Perfeito. Agora o senhor vai ver a minha presença mais constante aqui. Perfeito. Seja bem-vindo. Não, eu vou deixar para vir uma hora aqui. Não, pode perguntar. Pode perguntar, Sim, pode você perguntar se esse não é. Então, olha, ela já deixou mais ou menos as minhas dúvidas aqui, que eu queria saber o que é esses outros serviços de pessoa jurídica, né? Esses contratos terceirizados e saber quantos empregados tem aqui no Conselho. Que são pagos efetivamente com folha do Conselho Regional de Farmácia. Nós estamos com 12. 12. E esses serviços, pelos pontos de pessoa jurídica? Outros serviços, serviço de segurança do trabalho, que está dentro. Adesivo Trimac, serviço de design, que está aqui dentro também. Segurança, Design, segurança do trabalho. basicamente isso. Higienização. Aqueles labs, serviço de Higienização também. Não, mas higienização ela já disse que foi nos basicamente isso. O terceirizado que o senhor perguntou anteriormente refere-se à mão de obra da alocação da Ministério dos Serviços Gerais. Só dela. Só dela. Os outros Os três, o valor aqui. está separado. Ah, estou vendo. É pessoa que eu estou vendo. É porque eu peguei aqui os três. Esse outros aí é quando ele não tem uma denominação. E essa manutenção de software agora, nós temos uma pessoa específica que cuida disso, porque essa manutenção de software aí. É o trimestre. É o sistema dele. É o sistema, computador, do CRF software. em casa. É o sistema da implanta, que é o sistema contábil. O sistema de informática do rapaz que dá manutenção. Eu já tirei meu vez por razão dessa conta, porque eu sabia que poderia surgir essas perguntas. Pronto, são esses. O programa do CRF em casa, que é em torno de 4 mil mês. O manutenção. Isso aí tem um contrato com uma empresa fornecedora desse serviço, né? Dessa assessoria. Existe licitação. R$50 no mês também. E a implanta, tem em torno de 3 mil. Já estou satisfeito com a pergunta. Doutor Fraga, de qualquer forma, todos os contratos, todas as despesas, elas ficam à disposição para qualquer farmacêutico, qualquer membro da sociedade civil para colocar. De forma também, todos os contratos estão no portal da transparência. Tá? Então a gente preza pela Vocês transparência. gastaram com concurso, não foi contabilizado aqui? Então, o concurso é um contrato à parte que não houve ônus para o Conselho em função do formato do contrato que foi feito com a empresa. A empresa ela não gerou ônus para o Conselho. Tá? Mas, de qualquer forma, mais uma vez, os contratos estão à disposição dos senhores lá no Conselho Regional de Farmácia. Inclusive do concurso. Inclusive do concurso. Peço algum mais destaque? Alguém quer fazer mais destaque? Pronto, podemos seguir a votação. Então eu vou fazer, peço que aqueles que aprovam como está, permaneçam, ou aqueles que aprovam permaneçam como estão. Abstenção não há. Então fica aprovada as contas do 4º trimestre do ano de 2019. Vamos seguir. Eu vou, aproveitando, ler o parecer
o balanço financeiro do ano 2019. Aí eu gostaria de fazer uma sugestão, como o parecer é exatamente igual ao do quarto trimestre, só que esse é o balanço financeiro do ano 2019, que a gente poderia levar para votação, já que a redação é a mesma, entendeu? Para não ficar repetitivo, eu ler tudo novamente, a redação é a mesma que eu já fiz. Em relação ao a do quarto trimestre já foi aprovada. Então, já aprovamos a do quarto trimestre, agora vamos fazer a votação do balanço financeiro anual. Tá? Explicados isso, algum destaque? Que foi esse que eu referi em relação ao saldo bancário final de R$ 474.048,42. Peço que os que aprovam permaneçam como estão. Abstenção não há. Então fica aprovado sem ressalvas as contas do ano de 2019. Aproveitando a oportunidade, eu me despeço da Comissão de Tomada de Contas. Fiquei 12 meses na Comissão de Tomada de Contas. Espero ter contribuído com o Conselho. E quero agradecer porque foram 12 meses de muito conhecimento. Eu contribuí, mas eu acho que eu ganhei mais do que contribuí. Então, para a nova Comissão de Tomada de Contas, bons trabalhos para vocês. E também eu quero aproveitar para parabenizar, mais uma vez, que eu não canso de fazer isso, parabenizar a equipe da contabilidade, a Josefa Neide e Jackson, que sempre entrega para a gente os documentos sempre bem organizados, enumerados, que não causa nenhum problema assim, para a gente dar prosseguimento e a organização. Parabéns, viu, Neide? E também aproveitar e parabenizar a diretoria por a gente observar que houve muitos. A gente sabe que um órgão como esse tem um custo de manutenção muito alto, certo? E ainda assim, vocês conseguiram fazer com que esse custo fosse bem trabalhado e a gente conseguiu finalizar com saldo bancário de R$ 474.048, que a gente sabe que alguns outros anos até esse saldo às vezes já chegou a ser até negativo. Então, parabéns à nova diretoria, parabéns à comissão, só quero falar comissão de tomada de contas, desculpa, ao setor contábil, viu? Obrigada. Parabéns, Dani. Dani, me reforça a memória. Era você, a doutora Rosa e a Alexandra. A doutora Alexandra também não continua, mas a doutora Rosa ela continua na tomada de contas junto com a doutora Evanilda e a doutora Francilene. Então, a tomada de contas agora ela passa a ter essa configuração a partir do ano 2020. Tá? Agradeço a doutora Alexandra e a doutora Daniela. Eu preciso saber, doutora Evanilda. Só queria corrigir, foi por 24 meses, não? 24. 24 meses, viu? Você Verdade. passou tão rápido assim, passou tão rápido que nem sentiu. Doutora Evanilda, doutora Rosa, vocês já fizeram a escolha do presidente da Comissão da Tomada de Contas? Sim, Vanilda vai. A doutora Evanilda vai ser a presidente? Pronto, então a presidente da CTC agora, dos anos de 2020 e 2021, é a doutora Evanilda Aguiar. Passadas essas informações, vamos seguir os nossos próximos pontos de pauta e agora passar para o item que fora suscitado pelo doutor Fábio Ramalho, que trata da alteração do regimento interno do Conselho Regional de Farmácia, mas antes eu vou pedir a manifestação da doutora Patrícia Melo sobre a matéria. Tá? Considerando que o Conselho Federal adotou, através da Resolução 659 de 2018, o regimento padrão aos Conselhos Regionais. Doutora Patrícia, por favor, eu queria uma manifestação sua sobre essa decisão aqui, essa abertura no plenário. Boa noite a todos e a todas. Em relação à proposta deliberativa do regimento interno, a assessoria jurídica entende, como um acordo inclusive com o entendimento exarado pelo Conselho Federal de Farmácia, que não se possa fazer nenhum tipo de alteração em relação ao regimento padrão instituído pelo Conselho Federal.
Então, qualquer, na verdade, discussão aqui que venha a ser tomada em relação ao regimento interno, ele, na verdade, vai ter um cunho meramente sugestivo e não cunho de natureza deliberativa. Justamente porque isso está bem claro na resolução 659 de 2018, que instituiu o regimento padrão dos conselhos regionais em seu artigo 2º, ou melhor, no artigo 2º, parágrafo 2º, que é vedado ao Conselho Regional de Farmácia a edição de qualquer norma ou procedimento que contrarie ou extrapole as regras dessa resolução. Novamente ainda, em relação ao que dispõe os artigos 56 e 57 da mesma resolução, outrora referenciada, que aplicam-se imediatamente as regras da resolução, enquanto não homologado pelo Conselho Federal de Farmácia, o regimento interno específico, aí sim, mediante a liberação, mas sem o cunho de alterar e de modificar as regras estabelecidas nessa resolução. Os casos omissos, esses sim, verificados no regimento, serão resolvidos pelo CFF. Então, a competência aqui, presidente e os demais presentes, em relação à discussão, somente de cunho sugestivo e não deliberativo. Ok. Obrigado, doutora Patrícia. Explicando a limitação sobre a matéria, pergunto se os senhores e senhoras gostariam de apresentar suas considerações, que poderão ser levadas como pauta sugestiva para a 66ª Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia a realizar-se nos dias 25 e 26. Lembrando mais uma vez, essa pauta não tem caráter deliberativo, mas apenas sugestivo a ser submetido ao Conselho Federal de Farmácia. Ainda assim, abro as considerações. Quem quer fazer suas ponderações acerca do regimento interno, lembrando que vai ser repassado ao Conselho Federal, por favor, Fábio, por favor, vá para o público, por favor. Bom, boa noite a todos e a todas. Como foi falado, proposto na última plenária, era exatamente de trazermos sugestões, a gente pudesse discutir e levar para o encontro, como aconteceu no encontro do ano passado, onde Paraná levou várias contribuições para que em algum momento, quando ele for revisado, seja contemplado ou não. E é nesse mesmo sentido que foi feita essa proposta para que o Conselho, com a diretoria, quando chega lá em Brasília, no encontro, paute propostas que vai ser deliberado lá em Brasília e discutir se vai entrar ou não numa nova publicação do novo regimento, se o federal aprovar, claro, mas é sugestão. Certo? Não sei se mais alguém trouxe, mas tem alguns pontos aqui. Primeiro ponto. Posso começar, presidente? Pode sim. Da organização e composição do plenário. Doutor Fabiano, só me coloca o seguinte: você vai passar esse material para a gente? Ou São 3 pontos só. São 3 pontos que eu vou sugerir para a gente discutir se é plausível ou não. Perfeito. E depois eu posso entregar sem problema. Mas perfeito. Então você coloca os 3 pontos e a gente vai abrir votação o que o plenário considera, se a gente leva como proposta ou não. Não, é sugestão e vai ter as opiniões, mas acho que vocês têm como levar como proposta. Né? Ok. Bom, o artigo é o 7º, em relação à composição. Para mim foi um erro deixar par o nosso plenário. Nós tínhamos 9, quando dava empate o presidente desempatava, e hoje nós temos 12. Então, para mim é uma falha. Para mim é ou 11 ou 13. Nesse caso, como acho que não vai diminuir, a proposta é que seja 13. E da mesma forma, no mesmo parágrafo, tem uma questão. Quando tiver uma vacância, o suplente do respectivo mandato assume. O mandato agora, por exemplo, que foi eleito doutora Kênia, doutora Vanilda e doutora Francilene, não foi eleito suplente. E quer dizer, se elas desistirem, por exemplo, renunciarem, não tem suplente para assumir. Porque os do mandato passado só pode assumir quem entrou há 2 anos atrás. É uma falha do regimento que tem que ser corrigida. Concordo? Está claro.
a vacância é suprida por um suplente do por um suplente do respectivo mandato. Quem é o suplente do mandato de doutora Pina e doutora Vanilda? Não tem. Não é verdade? Tem um suplente do mandato da gente. Não seria suplente e suplente. Então, minha sugestão é que seja ímpar os titulares, como não vai baixar para 11, a gente bota mais um então. Eu sou contra, porque o conselho acho que não aguenta bancar, mas tem que ser ímpar. 13 e 4 suplentes, sendo 3 do mandato que já tem e um para o mandato daqui a 4 anos, quando tiver a eleição daqui a 4 anos. Doutor Fábio, e se a gente não colocasse essa suplente, fosse suplente de qualquer... Suplente, sem ser da... De todo jeito, o cara foi eleito com um mandato de 4 anos. Se o suplente do mandato que as meninas entraram agora assumir o mandato delas, vai ficar mais 4 anos. Se o cara entrar do nosso, ele só fica 2. Então, assim, é um furo do regimento. Eu acredito que é pacífico, está errado. Tem que ter um suplente nessa eleição agora que passou. Perfeito. Concorda, professor Lisandro? Então, é uma falha regimental que eu acho que a gente pode propor. Plenário, número ímpar, como sempre foi, e colocar mais um suplente no mandato intermediário. Ok, doutor Fábio. Alguém quer fazer algum destaque? Na hora da eleição, Marcos, isso aí não era exigido que os candidatos tivessem um suplente? O suplente é o próximo, né? São os próximos eleitos, além da... Na sequência. Por exemplo, se eu tinha 3 vagas, o quarto classificado é suplente. Mas não foi previsto, nessa agora, ter suplente. E é isso que o Fábio faz a argumentação. Aí o Fábio faz essa argumentação. Mas isso é do federal, tá? Essa regra é Essa regra é federal. Vai lá, doutor Fábio, por favor. Inciso 20 do artigo 9. Aí é uma coisa mais polêmica, mas sobre caçar ou afastar temporariamente das funções conselheiros e diretores. Aí ele fala que tem que ter um aval de 2/3 para que um conselheiro, é o inciso 20 do artigo 9. Um pouco antes do exercício da perda do mandato. Ele fala de 2/3 dos membros do plenário, é uma regra proposta. A minha proposta era que ele fosse de 50 mais 1, que na verdade só diminuiria um número, em vez de ser 8 conselheiros, seriam 7. Porque eu acho que é um número muito grande. Se um conselheiro aqui cometer algo muito grave, você tem que ter uma maioria absoluta para conseguir fazer algum tipo de afastamento, ou seja, é impunidade. Como eu sou contra a impunidade, eu acho que tem que ser, de certa forma, mais duro. E como se der 5/5 ou 6/6 é empate, que seja 50% mais 1. Aí não vai importar o número de conselheiros, mas é uma sugestão que pode ser debatida. Sua sugestão, então, doutor Fábio, 50% mais 1 do plenário. Tá. Ok, alguém quer fazer? É o inciso 20, Rosa, do artigo 9 do plenário. Página 5. Página 5. Página 5. Alguém quer fazer algum destaque a esse ponto? Próximo ponto, Fábio. Da diretoria. Artigo 26, o parágrafo 1º. Artigo 26, parágrafo 1º. No caso de vaga nos cargos de diretoria, a mesma funcionará com os membros restantes, até a metade mais 1 do número total de diretores. Aí o que eu trago para contribuir é que nesses casos que seja para questão de renúncia ou alguma cassação, mas que num caso como o fato desse ano, que só elege 3, ou seja, a diretoria fica com menos uma cabeça e menos 2 braços, 2 mãos para trabalhar, que tenha uma regra que a diretoria possa convidar alguém do plenário para assumir, para que seja composta a diretoria. E não fique com 3. Porque quem é que ganha ficando 3? Ninguém ganha. Todos perdem. É menos uma mão de obra, é menos uma pessoa para estar ajudando na gestão.
Então, que nesse caso fique só aberto se for renúncia ou cassação. O cara renunciou, beleza, não vou chamar ninguém. Mas no caso como esse, que pela eleição, que alguém foi eleito diretor como chapa, mas não entrou como conselheiro, que algum conselheiro possa ser convidado. É uma sugestão também que eu acho que é plausível para ajudar na direção do conselho. Plenário eleito, conselheiro eleito, não é ninguém lá de fora não, doutora. Eu entendi. Só que desse jeito que você coloca, não é uma questão democrática, porque aí vai ser uma escolha da diretoria. Se for democrático, quem foi eleito como chapa teria que assumir o mandato e não ser conselheiro, né? Não, são propostas, tá? É o Fábio vai colocar essa proposta. Aí a gente vai abrir para outra. Outra proposta, beleza. Essa é uma proposta do Fábio. Agora, beleza. Vamos ver para as outras. Doutora Clara, você está com a voz, por favor, faça a sua proposta. Então, aí seria, no caso, acompanhando o raciocínio dele, né? Seria o conselheiro mais eleito. Entendeu? Dentre os que foram o mais votado? Pode ser. Mais votado, seria o conselheiro mais maior. Eu acho. O mais maior. Eu acho. Pronto. Pode ser uma sugestão também, a sua até. Eu estou preocupada com a minha proposta era isso mesmo. Para o melhor o outro não não assumir assumir separadas. o conselheiro mais votado. Só para complementar o que o Fábio falou, nessa questão de o conselheiro mais votado, a gente cai em uma questão que é a diretoria vai ser composta por um membro que não tem tanta afinidade com a diretoria. Então, que não comunga dos mesmos pensamentos, né? Fica ilógico, porque o interessante seria realmente que a diretoria escolhesse um membro que tivesse melhor afinidade para trabalhar, já que a diretoria vai trabalhar em conjunto. Aí vamos supor que um conselheiro, que a gente, por exemplo, não confie tanto, vai ser o tesoureiro. Entendeu? E a diretoria não confia tanto naquela pessoa. Confiança no sentido assim de afinidade, no sentido mesmo pensamento, não tem aquela mesma direção. Aí vai haver conflito, então vai ser uma diretoria com conflitos. Eu acho que o lógico seria a diretoria mesmo escolher um conselheiro que tivesse E que seja titular, não posso ser suplente. A do doutor Fábio e da doutora Daniela é convidar alguém do plenário. Eu tinha proposta, a minha também é proposta. A sua senhora. São três propostas. Eu estou dizendo, então a senhora quer outra além daquela. A mesma. Então, é o que eu estou dizendo, a proposta do doutor Fábio ela é próxima da proposta eu só da quis defender a Daniela. proposta de E a sua é próxima da de Clara. Então a gente tem duas propostas claras. Isso. Uma que é convidar alguém, ou a diretoria escolhe alguém do plenário, e a outra é o conselheiro mais votado assumir a vacância. São essas duas propostas que tem. Essas duas propostas vão ser redigidas e vão ser colocadas só para dar uma jurisprudência para a discussão e um embasamento. Antigamente, quem era o vice-prefeito? Era o segundo mais votado. Pensavam diferentes, grupamento político diferente, e você vai ter uma gestão antagônica sem andar no mesmo, pensar no mesmo norte. Então, Rosa, você concordou com a minha fala, não concordou? Concordei, porque eu acho que a gente tem que pensar na classe, não é em competência. Isso, não. Eu estou falando alinhamento, pensamento. Se eu acho que o conselho tem que contratar um sistema para ter um CRF em casa, e três concordam, e um diz que não concorda, eu vou ter conflito, porque o pensamento é diferente. Um quer modernizar, o outro quer que fique travado. Então eu acho que nesse proposta de mais votado, pode ser que venha alguém que pense diferente e que vai ter, a gestão tem grande chance de fracassar. Mas olha, Fábio, Isso é por isso que tem vice-presidente, vice-prefeito e vice-governador, porque tem que ser alinhado. Vai ser mais democrático, né? Democrático. Ele tem mandato também. Ele tem mandato também, todo mundo foi eleito. Todo mundo é representante. Gente, essas são duas propostas que vão ser levadas para a gente vai fazer e essas propostas. Então, leva as duas e vai discutir o plenário. Pronto, fechou. Isso é democrático. Para esse item ficam duas Então, propostas quanto do mais serviço. proposta eu tiver, Beleza, eu tenho aqui, Fábio, a sua que foi a proposta de alteração do artigo 7, tem uma proposta de alteração do inciso 20 do artigo 9, Tem mais uma, tem viu? Tem uma mais uma. proposta da alteração do primeiro parágrafo do artigo 26. Eu tenho mais dois pontos aqui. Posso?
Pronto, gente, alguém quer fazer. Peraí, Fábio. Alguém quer fazer mais algum destaque para esse ponto que o Fábio trouxe até agora? Eu só quero que fique registrado, né? As duas propostas. Doutora Donilda, não se preocupe, todos os pontos que estão aqui estão sendo gravados, eles vão cumprir a ata, eles vão ser levados. Viu? Não se preocupe não. Eu tenho uma dúvida na proposta de Fábio. Seria indicação na plenária, você está dizendo pela diretoria, mas poderia ser uma eleição, por exemplo, 3 nomes, 3 conselheiros e votação. Tem que ser algum conselheiro eleito. Não, tudo Aí bem. qual vai ser o critério? O federal vai votar no regimento um critério que ele julgue plausível. Mas, Vamos, Fábio, o próximo, por favor. Só eu acho que do mesmo jeito, tá funcionando não, mas eu falo alto, né? Todo mundo escuta. Tá saindo. bom assim, Tá alto saindo. com som? Tá saindo. Então, eu acho que como uma democracia sem imposição, do mesmo jeito que é escolhido os membros da tomada de conta, o plenário eleito, ou seja, os conselheiros eleitos votarão nessa vacância. Gostei. Eu acho mais democrático, do mesmo jeito que é feito a comissão, né, as outras comissões, quem eleja vamos lá, uma eleição direta, né? essa vacância, essa vaga do diretor, levantando todos os, porque abandonou, não quis, deixou, né? Que seja eleito pela própria plenária. Eu acho mais democrático. Pronto, temos a terceira proposta, então, tá? Vamos contemplar essas 3 propostas, que seria uma eleição dentro do plenário. Exato. Tá? Ok? Algum destaque? Passado esse ponto, não volta mais esse ponto, tá? Vamos lá, Fábio. Artigo 36. Das 3 comissões permanentes. O inciso aí, o primeiro. Da Comissão Tomada de Contas. Nós tivemos a eleição Tomada de Contas na plenária passada. Eu queria que todo mundo prestasse atenção, porque isso é um ponto polêmico. Elegemos a Tomada de Contas por um método que foi seguido por 3 ou 4 outros regionais e a maioria esmagadora usou outro método. Por quê? Porque o regimento é falho. Tem que ter um padrão. A eleição tem que ser única no Brasil. A maioria dos estados o presidente votou e outros estados o presidente não votou. Por quê? Interpretação do regimento. O regimento tem que ser claro. Então cabe a gente, como conselheiros, apresentar propostas para que o regimento seja mais claro. Então, nesse ponto da tomada de contas, quando ele fala, em algum momento ele fala, o presidente não vota em deliberações. Se a gente for lá no Aurélio, deliberação é diferente e muito de votação, de eleição. Não é a mesma coisa. E ninguém vai me convencer. Então, aqui é eleição. Aí fala, eleito pelo plenário. Aí a pergunta é, quem é o plenário? Os 12. Os 12. Então, 20 estados o presidente votou. Em outros estados o presidente não votou. Aqui também não votou. Foi até polêmico. Então está errado. No Brasil todo o regimento é único. Vai impugnar as eleições todas? Não acho que seja do bom senso. Mas o regimento tem que ser claro. Para que todo mundo siga a mesma regra. O regimento é padrão? A interpretação, aliás, não tem que caber interpretação. Tem que ser claro. Então eu trago proposta. Qual é a sua proposta, doutor? Aí são 2. Plenário, exceto o presidente. Se ele não vota, deixa claro. Exceto o presidente, porque ele faz parte do plenário. Pode evitar, por favor. É no item 1 do artigo 36. Do plenário, em parênteses, exceto o presidente. Deixa claro que o presidente Ou, se o presidente votar, que sejam todos os conselheiros e diretores. Ou uma ou outra. O que não pode é ficar em aberto e acontecer o que aconteceu no Brasil todo, cada um fazendo de um jeito. Ok. Algum destaque? Eu acho que é válido a sua colocação, sabe? Mas eu não tenho bem certeza que faz tempo que eu li, mas vê bem esse regimento, porque como os conselhos regionais estão subdiferenciados, como é que se diz? Dependentes de parte do federal, quando é o presidente, meu amigo, aí fica uma coisa meia, se você for ver aí na nossa legislação de 60, de outras coisas, mas se não me engano, quando foi estabelecido os conselhos regionais de farmácias, que na época tinha números de
tinha alguma coisa referido que essa dependência com o federal caberia ao presidente. Então, quer dizer que nós fomos evoluindo, não é que caberia determinados atos, tá? Pode ser que daí para frente o próprio regional participando junto ao federal, como você está fazendo agora, requerendo isso aí, não esteja ainda alguns conselhos habilitados como você está falando. Entendi. Mas assim, o regimento do federal que publicou em final de 2018, ele é padrão, ele é único, e teve essa diferença de interpretação Brasil afora. Então não acho que essa lutar para ninguém. Tem que ser padrão. Eu acho que isso não para dúvida, não tem que ser padrão. Espantar. Eu fui ler a portaria 648 do concurso de farmacêutico fiscal, que eu achei por, assim, excelência, o cara que for candidato a fiscal conhecer bem aquilo ali, e peguei diversas falhas. Fiquei até triste porque eu falei, cara, o pessoal da fiscalização e os conselheiros e os presidentes dos conselhos regionais de farmácia, eles não veem isso, porque toda aquela matéria nenhum farmacêutico vê. Pode até ter visto durante uma vida toda, durante uma experiência que ele tenha tido, e na hora da prova ele vai contar com muita coisa. Agora, eu verifiquei a 648, conversei isso com o André, conversei isso com várias pessoas. Então eu acho que essa questão de legislação realmente é muito debatente, muito para se debater. Só que a gente tem que focar em alguma coisa que é bem importante. Por exemplo, se no caso aí está surgindo essa dúvida, então vai a fundo nisso. A parte da fiscalização teria ir em outra. Doutor, por favor, quando o senhor puder se manifesta no microfone para ficar mais fácil para a gente depois gravar. Para sair na ata. Com certeza, até te agradeço a disponibilização do mesmo. Aqui no ato na minha frente não tinha. Então, fazendo um adendo para a fala que ele fica dividido dos três. Não contempla, inclusive, situações pontuais, como foi o caso de Sergipe, em que o presidente assume duas responsabilidades, duas funções. Então, assim, concordo, até porque, mesmo que nos outros anos anteriores a essa reforma que foi dada ao regimento, ela não contemplou casos especiais, como foi o nosso, e uns 3 mais no país, e também pela paridade de votos, novamente, do número 4. Sim. Tá? Então, assim, pela questão do número 4 dos votos, e também por não tratar da questão especial de um presidente assumir duas funções, por exemplo. Verdade. Ok, pessoal, olha só, o doutor Fábio somente pediu para deixar claro no regimento, nesse item, se o presidente vota ou se o presidente não vota, tá? Então, assim, é só a clareza dessa informação. Algum destaque em relação a isso? Eu só queria, ele disse assim, que o presidente não vota porque ele não ele é conselheiro também. Mas naquele momento você era presidente da sessão, você era presidente do conselho, você que botou em votação a tomada de contas. Então a tomada de contas foi precedida por você. Eu acho que assim, esse entendimento, mas é esse entendimento que o Fábio... As contas dele, Rosa, ele não vota. Não é as contas, ali era uma eleição e o regimento fala que é plenário. O plenário, quem é o plenário? Exatamente. Porque ele estava elegendo a tomada de contas que é dele. Não concordo, só tem que deixar claro, porque teve confusão nos estados. Ele é o presidente do plenário. É como se o Já não é legal, você está certíssima. Mas no Brasil foi interpretado errado. Porque Mas por causa da estados interpretação votou por diferentes estados. não tem que ser padrão? Tem que ser padrão no Brasil todo. É isso, deixa claro. Eu acho que ficou claro. Todos votaram. A tendência é essa. Então, aqui conversou com vários lá. Vários, não fez uma pesquisa, mas ele perguntou lá 10, 8 o presidente votou. E 12 É um ele não votou. entendimento jurídico diferente. É um entendimento mas jurídico tá claro, diferente. É por isso que o doutor Fábio está pedindo uma melhor redação para não ficar essas dúvidas que não se faz. Se o presidente vota, coloca o presidente tem direito a voto. Se o presidente não vota, exceto o presidente. Pronto. Acho que acabaria com qualquer discussão. Eu acho que a gente fez certo, só que isso. Olha, Isso aí. deixa eu falar uma coisa. Se eu botar empate no número par ou ímpar, o negócio fica meio estranho. Essa situação que a gente vivenciou nesse artigo, a senhora é advogada, a senhora sabe muito bem, e isso é um padrão em todos os conselhos de classe. Em todos os conselhos. Só não está sendo nosso. Se
Sim, porque assim, eu tenho acesso a vários outros conselhos e outros colegas, e justamente eu me interessei, perguntei, consultei vários advogados a respeito disso, inclusive, eu não sei os termos jurídicos, a senhora me desculpe, mas eu acho que até nos tribunais superiores a nós, né, funciona desse mesmo jeito. Sempre o presidente nunca vota. Ele é sempre o voto de Minerva, como se fala, entendeu? Então eu acho, infelizmente, que foi um equívoco imenso dos outros conselhos. E aqui, neste conselho, desde que eu me lembro de gente, a gente sempre pautou para conseguir rigorosamente a legislação. E aí, a gente fez certo. Tanto a gente fez certo, como os outros que fizeram do mesmo jeito. Infelizmente, nesse país, atualmente, né, pega-se os desvios, né, e se interpreta do jeito que quer, de acordo com as conveniências. Infelizmente. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha feito o certo. Porque eu mesma fui consultada. Então, graças a gente seguiu, doutora Clara, inclusive a gente recebeu o parecer jurídico, a gente manteve, isso é uma questão democrática, então assim, isso foi consultado. Eu acho que a única colocação que o Fábio traz aqui, que eu já acato, e eu acho que o plenário também acata, é somente deixar claro dentro do texto para evitar esses vieses que porventura venham existir. Então, eu acredito que já está contemplado isso. Bom, Próximo ponto é no artigo. Desse ponto também? Pode falar, doutora. Não tinha observado. É só para deixar claro, né, que Fábio colocou que ele quer que o presidente vote ou não vote, né? Então eu quero deixar claro de manter a proposta, né, da artigo 6, que o presidente não vota. Exceto o presidente, né? Todo mundo aqui concorda que o presidente não vota, não é? Então aparenta só assim, exceto o presidente. Aí contempla todos. Boa, Vanilla. Para fazer grifo a questão de exceto para presidente. Exceto o presidente está claro, porque o plenário é todo mundo. Porque o plenário é todo mundo, aí subtém seguir. Perfeito. Aí bota exceto o presidente. Ok. Artigo 44, no parágrafo 2º, é com relação ao recurso financeiro da comissão obrigatória, porque ele fala que é 1/4 de toda a renda líquida retirada apenas das despesas pessoais e de expedientes. É o artigo 44 do parágrafo 2º. Só que isso está na lei 3.820, então eu acho que não tem como mexer. Mas assim, quando você deixa o artigo de cima na 3.820, essa eu não sei, as sobras financeiras, gastei com salário, gastei com material de expediente, o que sobrou, 1/4 vai para a reserva da Comissão de Apoio Social. E a proposta era 1/4 do que sobrou de fato no final do ano. Porque você, com 70% de folha de pagamento, vamos botar mais 10% de material, 80%. Com 20%, você ainda tirar 5% para guardar para uma reserva. Ficar com 15% para administrar uma máquina como a nossa, você não consegue. Ou você não cumpre o regimento, ou você administra. Então a gente precisava criar uma regra para que a gente consiga administrar financeiramente o conselho bem e cumprir uma regra que é uma comissão obrigatória, que historicamente ela ou não existia, ou se existia não se cumpriu o regimento porque não tem condições financeiras. Então assim, eu acho que é um ponto crítico. Se é obrigatório, temos que cumprir, mas tem que ser plausível, tem que ser aplicável. É isso. A minha proposta é que seja com 1/4 das sobras, do líquido do final de ano. Se sobrou 8 mil, fica 2 mil. Do superado. Entendidos essa demanda aí, gente, é que existe uma comissão que ela é regulamentada dentro do conselho e uma parte dessa verba que é destinada no final da renda líquida, ela deve ser destinada. Tá? E não é do líquido, a sugestão é que seja do líquido, entendeu? Tá anotado, Fábio, e assim, essa... para onde, Fábio? Não, é para uma comissão de apoio social que o conselho tem, mas como normalmente o conselho, pelo que se arrecada, pelo que gasta, passa com muito pouco, passa com 5 mil, com 7 mil, 30 mil positivo, então você termina não conseguindo destinar um recurso. Mas assim, tem que ajustar porque fica inviável. Se você destinar do jeito que está aqui no regimento, não vai sobrar nada, vai virar no VB todos os anos. Essa é uma aqui, né? Eu quero falar. Não tem isso aí não. Não está aí não.
Antônio, posso dizer a palavra? Não no nosso caso, né? Porque a gente tem interesse, pelo menos, apesar de ser obrigatório ter sido criado, a gente não tem, mas tem estados em que, exemplo, São Paulo, né, que pouco é mexido esse dinheiro, ele é uma conta à parte. Isso. E fica aquele dinheiro ali parado, então é necessário realmente que se sugestione uma mudança nisso aí. Eu gostei dessa sua posição. Ok, está anotado, doutor Fábio. E por fim, é um artigo complementar, é uma sugestão, porque a gente vê alguns regionais com alguns serviços bons e que a gente não teria perna para implementar aqui, que a gente pudesse, regimentalmente previsto, fazer algum tipo de parceria para que outro estado possa, por exemplo, nos assessorar. Um exemplo, recebemos agora a palestrante da Bahia, a Aline Coelho, para falar sobre distribuição, sobre a adequação da 304. Falei com ela, olha, a gente não tem como contratar uma pessoa como você para estar aqui dando suporte aos colegas dessa questão da adequação à legislação, que eles têm lá, que é de assuntos regulatórios. Ela é contratada pelo CRF para isso. A gente não tem condições e a demanda deles não é tão grande. Eu digo, será que não dá para fazer uma parceria com o CRF Bahia para que você pudesse dar assistência aos nossos farmacêuticos de Sergipe, já que o número era pequeno em comparação com os seus? Ela disse que seria maravilhoso. Beleza, eu acho que a gente pode formalizar sentado no regimento, mas acho que poderia estar aqui, que a gente deixasse claro no regimento que a gente pode ter algum tipo de parceria e formalizar esse apoio bilateral entre os conselhos. Mas seria deixar claro, que um artigo que deixe claro a possibilidade de ter parcerias, contratos entre os regionais de apoio técnico, científico, o que seja. Mas aí geraria custo para o conselho, não? Porque porque se fosse ter... Não é por telefone, ela trabalha por e-mail, é que nem o SEBRIM. O pessoal manda pergunta, o SEBRIM responde. Ela responde do conselho. O pessoal manda e-mail e ela responde com base nas leis e orienta o pessoal. Eu conheci o trabalho dela. Se houver essa parceria, pode ser que o Conselho da Bahia solicite o Conselho do Sergipe alguma contrapartida. Bom, aí isso é uma coisa que, estando previsto, a negociação tem que ser feita, não vai deixar valores. É só... Doutor Fábio, é só isso. Artigo 49 já contempla isso aí. Qual é? Artigo 49. Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, observadas as disposições da Lei de Licitações, poderá estabelecer convênios na área de sua jurisdição com instituições federais, estaduais ou municipais, especialmente para o... Mas não fala dos conselhos. Então pode incluir nesse outros conselhos regionais. Instituições federais, estaduais e municipais. Bom, então tranquilo. Então, Fábio, eu vou fazer só uma colocação. Isso que você falou dessa intercambiabilidade, eu acho muito válido. No entanto, quando a gente vê assim, nem a Maria Fátima, né? Ela citou São Paulo, claro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, são estados um pouco evoluídos, bem mais evoluídos, tem outras necessidades. Eu acho que isso é válido, porém deve ter alguém aqui no estado que tenha condições de planejar para ver qual é a real possibilidade e necessidade de Sergipe. Porque você não pode comparar Sergipe na questão transporte, na questão distribuição, na questão de, como se diz, armazenamento, etc. e tal, movimento, distância a outros estados. E aí a informação da parte, como se diz, legislativa pode ser uma para todos os conselhos, mas a situação de cada estado é diferente, a particularidade, exatamente. Pode, claro. Só para fechar, sexta-feira fizemos um evento de transporte, armazenamento e distribuição no Sebrae, casa cheia. E eu perguntei, o presidente estava pensando em montar uma comissão para discutir os sistemas. Eu perguntei na plateia quem tem interesse e acabei de entregar a lista ali. 12 pessoas se sentiram muito felizes e agradecidas ao conselho pelo evento e ao mesmo tempo desabafou, porque é a primeira vez que fizeram alguma coisa pela gente. A gente não é ouvido, a gente não tem nada. Então, assim, tem demanda sim, e tem muita coisa interessante, científica, boa, foi muito rica a discussão. E a gente precisa ter alguém para orientar essas pessoas. Eu não tenho um respaldo, não atuo nessa área, acho que pouca gente que atua, mas tem pessoas que estão precisando de um suporte e lotar o auditório. Tem 100 pessoas lá para discutir esse tema. Alguém se disponibiliza
12 pessoas, acabei de entregar a lista ali para Marcos. Então é interessante ver o planejamento, o relatório de cada um, né? Porque eu já andei aqui muito em Sergipe, já verifiquei, inclusive na área estatal, o que se compra de medicamento e joga fora no Hospital João Alves, quando eu trabalhava lá. Espera um pouquinho, isso aí é erro de distribuição. Tá? Isso aí é erro de distribuição. De planejamento? Então, de planejamento, etc. Então, e aqui já tem empresa de transporte, que transporta medicamento, nós já temos todo um regulamento de como fazer isso. E eu, meu amigo, não sou a favor assim de pegar porque o estádio é pequeno, porque tem dinheiro e enfiar a mão e comprar um. Não precisa não, entendeu? Eu não sou a favor não disso aí, entendeu? Eu acho que alguém tem que sair assim. E o que a gente tem então? Nesse aspecto, tá? De transportadora, de necessidade, de censo e fazer uma vigilância para ver como tem sido utilizado isso aí. Muito obrigado, doutor Fraga, pelas considerações. Gente, olha só. A gente vai precisar colocar em apreciação aqui a deliberação sobre a aprovação do regimento interno do Conselho Regional. Por que eu estou colocando isso? Esse regimento interno padrão, ele foi construído em 2018 e todos os conselhos regionais receberam a solicitação para que revisassem esses regimentos em seus plenários. O Conselho Regional de Farmácia de Sergipe abriu um plenário somente para revisar o regimento interno. E assim foram feitas as considerações em cima desse regimento interno. Entretanto, as considerações que foram feitas, elas não foram aprovadas pelo Conselho Federal. Por quê? Porque eles alegaram que o regimento interno era padrão e não poderia ser alterado. Essas questões que a gente tem tentado alterar aqui, elas já foram previstas que elas não são alteradas. Tá? Então, cabia somente aos conselhos regionais colocar a sigla SE, ou AL, ou BA. Tá? Então, todos os conselhos apenas cientificaram o plenário em relação a isso. Tá? Então, mediante isso, a doutora Larissa, por favor, doutor Fábio, preciso da atenção de vocês, tá? E aí, cientificaram somente. Então, isso aqui está sendo colocado por mera forma, tá? Isso aqui é pro forma. Isso aqui apenas está cientificando aos senhores e senhoras o regimento interno padrão do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe. Apenas a siglazinha foi alterada, onde se tinha os tracinhos foram colocados Sergipe, tá? Então vá passando aí. Então eu quero colocar para os senhores, colocar para conhecimento dos senhores e cientificar aos senhores, e a partir disso a gente fazer a colocação. Não foi isso. Aí, ó. Não, bote lá. Por favor, bote aquele. Vocês estão vendo aqui, ó, artigo 1º. O Conselho Regional de Farmácia do... Estão entendendo? O Conselho de Farmácia do... designado pela sigla CRF barra. Então, tudo que a gente fez, ou apenas a gente fez, foi colocar Estado de Sergipe barra CRF, o regimento interno padrão que passa a ser seguido pelo Conselho Regional do Estado de Farmácia do Estado de Sergipe. Entendidos isso, gente? Todos cientes, todos cientificados que houve essa alteração, que isso vai sair como deliberação, tá? Lembrando sempre, nós não temos autonomia para fazer qualquer modificação acerca desse regimento interno. Ok? Colocado isso para os senhores e senhoras. Só pro forma, tá? Vou colocar em apreciação e votação como aqueles que aprovam permaneça como estão. Abstenção não há.
Fica aprovado o texto, tá? Padrão. Ok? Esse texto, esse regimento vai passar a partir de amanhã, vai ser publicado no Diário Oficial, e a partir da sua publicação no Diário Oficial, ele já vai estar à disposição no site do Conselho Regional. Ok? Finalizados essa primeira etapa, eu gostaria de, para o item o que ocorrer, aberto para o plenário o item o que ocorrer. As inscrições, por favor. Doutora Larissa já pediu inscrição. Fábio. Boa noite a todos. Na verdade, é só um comunicado e, de uma certa forma, um apoio que eu gostaria de fazer com os conselheiros. Por motivos administrativos, né, organizacionais, a gente ainda faz o pagamento de alguns jetons em cheque para os conselheiros, né? E aí eu gostaria só de acordar com vocês, deixar assim já no plenário, porque eu acho importante, que quando as plenárias elas forem realizadas fora do CRF, esse pagamento que for feito por cheque, ele será feito no dia seguinte. E aqueles que é feito transferência em conta, quem tem conta no Banese, a gente programa também o pagamento no dia seguinte. Mas eu estou finalizando isso, porém, a gente tem a expectativa de, em breve, todos os pagamentos caírem na conta dos conselheiros. E por que eu estou fazendo essa questão de colocar essa plenária? Porque a gente fez uma reunião no banco, nós conversamos com a gerência do Banco Banese, e nós percebemos que nós temos pontuação de movimentação bancária suficiente para que a gente execute TEDs sem precisar pagar nenhuma taxa. Hoje a gente paga uma taxa que é uma taxa padrão de manutenção de conta que todos os estabelecimentos e pessoas pagam. Mas a gente tem pontuação suficiente para não fazer o pagamento desse pacote e ainda por cima aderir às transações de ETEC. Só que a gente ainda não começou a fazer dessa forma por um problema do banco, não é nosso, tá? Então a gente já deu entrada, já está com tudo ok, a gente só está esperando um ok, porque tem um problema no banco que eles não estão conseguindo computar a pontuação correta e aí teoricamente lá a gente está com menos pontos do que é real. Então a gente está apenas aguardando essa resolução do banco para que em breve a gente consiga qualquer tipo de pagamento, aí não é só jeton, a gente fazer todos os pagamentos via TED e não mais usar cheque. Mas enquanto a gente precisa usar cheque, eu peço a compreensão de vocês. Hoje o pagamento vai ser realizado no final da plenária mesmo, mas até a gente regularizar com o Banese, caso a gente faça a plenária fora, a gente vai fazer no dia seguinte. Tudo bem? Próximo, Fábio. Isso aqui? Pode ser? Oi. Eu só agradecer ao CRF Bahia por ter patrocinado a vinda da colega Aline Coelho para fazer a palestra no evento que ocorreu no nosso fórum de debates lá no Sebrae. Agradecer a todos os presentes, foram 120 inscritos, mais 100 presentes. Realmente uma tarde muito enriquecedora, segundo inclusive os depoimentos. E aqui eu parabenizo também a nossa Rebeca, assessora de comunicação, que fez uma matéria top de linha pós-evento. E agradecer também aos colegas que participaram do debate, que no final da palestra a gente formou uma mesa com alguns colegas e contribuiu demais. Eu queria citar os nomes e agradecer de público ao colega Douglas, da rede Farmac, ao colega Marcos Vinícius, fiscal sanitário do Estado, colega Alisson Cardoso, do almoxarifado da Prefeitura, e o colega farmacêutico, que também é proprietário de distribuidora, Rodrigo Vasconcelos, que participaram e enriqueceram demais o nosso debate. E já anunciar em primeira mão, já que hoje, logo cedo, a nossa conselheira federal trouxe a resposta lá do federal autorizando a vinda da colega doutora Maria Rita, lá do Distrito Federal, para em abril, um evento da SBRAF, em parceria com o Conselho e com o apoio do CFF, fazer uma tarde teórico-prática aqui sobre nutrição parenteral. Tá? Então era isso, obrigado. Eu queria só registrar que o doutor Fábio agradeceu a matéria, eu cobri a matéria, tirei as fotos
e fiz as entrevistas, mas quem redigiu foi a nossa estagiária Franciele, a quem eu parabenizo e informo. Ok. Tem mais alguém inscrito? Doutora Candida, pode usar o microfone. Só informar que participei da reunião do Conselho Estadual de Saúde no dia 30 de janeiro, onde houve a aprovação do Plano Anual de Saúde e lá também incluiu na pauta a privatização do SAMU. Então eu queria dizer aos senhores que essa conselheira votou contra essa ação lá. Perfeito. Votou muito bem, viu, doutora Candida? Gente, finalizada a etapa das inscrições que eu ocorrer, vamos encerrar essa primeira etapa, agradecendo a todos os espectadores que nos assistiram, e passar a segunda ordem do dia,